Paz, irmão, paz, irmã, amigo e evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 7ª videoaula da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Lição essa que data do dia 15 de agosto de 2021. Nós estamos estudando nesse trimestre vigilância, justiça e o culto a Deus. A 7ª lição traz por título Miqueias. Deus quer obediência de coração. O nosso texto do dia diz assim, está em Miqueias capítulo 6, versículo 8, que diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Isso está lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8. A nossa síntese de hoje: Miqueias nos confronta em relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo. O que Deus deseja realmente de nós é obediência, justiça e humildade. Sem essas 3 prerrogativas, difícil é servir a Deus, né? Um cristão autêntico, um servo de Deus, uma serva de Deus autêntico, ele traz no seu alforje juntamente com ele, né, a obediência, a justiça e também a humildade. E nós vamos aprofundar isso logo mais nos nossos tópicos. O nosso objetivo geral são 3. No tópico 1 é explicar o contexto histórico em volta da mensagem de Miqueias. No tópico 2 é conscientizar sobre os perigos do formalismo religioso. E no tópico 3, definir as evidências de um cristianismo autêntico. O nosso texto bíblico está em Miqueias, capítulo 6, do verso 6 ao verso 8. E como sempre, eu quero te orientar, eu quero que você leia todos os capítulos do livro de Miqueias, porque é um livro pequeno, ele é um dos profetas menores. Menor não por sua importância, mas por a sua carga escrita, né? Ou pela sua carga literária, que é pouca, extensa, em relação a Isaías, Ezequiel, enfim, alguns dos profetas maiores. Então leia todo o livro de Miqueias. A nossa introdução: o livro de Miqueias tem sido considerado o evangelho da justiça social. Naquele tempo, os religiosos cumpriam eficazmente o ritual levítico, porém, os ritos eram feitos de forma mecânica e sem vida. Então é uma adoração por costume, né? Uma adoração por rotina, um culto que era prestado por mera conveniência, né? E nos tempos de Miqueias era assim, nos tempos de Jesus também era. Mateus capítulo 15, versículo 8 vai dizer: este povo se aproxima de mim, com sua boca me honra, né? Mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, olha, o povo me honra com a sua boca, com o que fala. Eles até falam bem ao meu respeito, mas o seu coração está distante. As práticas diárias de vida estão distantes, as ações que eles devem tomar estão distantes. Então a gente vai ver que todas as gerações, né, são de certa maneira iguais. E o sábio já falou, né, que nada há de novo debaixo do sol, né? Então as coisas se repetem, né? Para concluirmos a nossa introdução, proveniente da zona rural e de uma família humilde, ele sentiu na pele as desgraças do povo pobre do interior que vivia sob fortes opressões. Como um verdadeiro arauto da verdade, expôs o erro e desafiou seus compatriotas a se arrependerem, praticando uma religião honesta diante de Deus e justa diante dos homens, né? E quando a gente fala de uma religião honesta e justa, a gente lembra do apóstolo Tiago, que ele vai escrever na sua carta que a verdadeira religião, né, é atender as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. E está aí, então,
o resumo prático, claro e objetivo da nossa introdução. Quero agora, juntamente contigo, adentrar aos nossos tópicos e subtópicos, e como sempre, eu vou resumir eles de uma forma prática, clara e bem objetiva, e você, juntamente com sua turma, você que é professor, professora, você também resuma de uma forma prática que dê para aplicar na vida deles, de uma forma que eles consigam entender todo o conteúdo da lição. Eu já te convido a pegar a tua Bíblia, o teu marca-texto, o teu bloco de nota, para tomar nota de todas as referências bíblicas e, se possível, também tua revista. Tópico 1, Miqueias. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, um camponês simples. O nome Miqueias significa quem é semelhante a Jeová. Ele era um homem simples que representava os camponeses. Suas ilustrações foram quase que todas tiradas da vida agrícola, né? Então está aí, né? Miqueias, né? O seu nome era quem é semelhante a Jeová. Ele era um homem simples que representava os camponeses, e as ilustrações das suas mensagens tinham por base a sua vida agrícola, né? E quando eu me lembro de Jesus também falando acerca dos humildes, dos pequeninos, né? Eu me lembro de Mateus 11:25, que vai dizer: naquele tempo, respondendo Jesus disse, né? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor, que ele oculta as coisas dos sábios e dos entendidos, mas revela aos seus pequeninos, que são humildes de coração. Glória a Deus. Na metade do tópico, Miqueias conseguiu ouvir o grito dos oprimidos, e foi para este público especial que devotou a sua vida na tentativa de defendê-los do sistema social exploratório que fincava suas raízes em Judá. Judá, reino do sul, né? Efraim, reino do norte. Reino do sul, 2 tribos. Reino do norte, 10 tribos. As muitas alusões contidas no livro sobre o trabalho pastoril indicam que provavelmente ele tenha sido pastor de ovelhas. E para concluirmos, simplicidade não tem a ver com o que temos no bolso, mas sim com o que temos no coração. Por que isso, irmão? Porque a gente conhece muita pessoa rica que é simples, e a gente conhece muita pessoa pobre que é arrogante. Então, simplicidade e humildade não tem a ver com as minhas condições financeiras, mas sim como eu me posiciono diante de Deus e das pessoas. Glória a Deus. Avançamos ao subtópico 2, período em que profetizou. Sua profecia foi entregue nos reinos de Jotão, de 742 a 735 a.C., Acás, 735 a 715, Ezequias, 715 a 687, reis de Judá. E ele também foi contemporâneo do grande profeta Isaías, nosso profeta messiânico, né? Então ele profetizou no reinado de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e foi contemporâneo de Isaías. De acordo com os estudiosos, as reformas nesse período tiveram implicações apenas na parte cerimonial e no culto, mas não trouxeram tanto impacto sobre a vida pessoal dos habitantes de Judá. O fator essencial que caracterizava os verdadeiros avivamentos é a obediência de coração. Então eu sempre digo que uma pessoa avivada não é aquela que pula, roda e sapateia dentro da igreja. Uma pessoa avivada é aquela que sai da igreja e não peca, e não fofoca, e não adultera, e não bebe, e uma série de coisas. Então às vezes a gente olha para uma pessoa mais tímida, mais quietinha dentro da igreja e diz: é gelado, gelado nada.
Porque avivamento não tem a ver com o que eu manifesto do lado de fora, mas tem a ver com a transformação que eu permito o Espírito Santo realizar na parte de dentro. Oh, glória! E Jesus vai falar em João capítulo 14, versículo 15, que diz: se me amais, eu pulo, eu grito, eu rodo? Não. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Então, avivamento pleno não é aquilo que eu materializo pelo lado de fora, mas é a transformação de caráter interior do homem. Glória a Deus. Desculpe. Subtópico 3, estrutura e mensagem do livro. Embora fosse oriundo do sul, do reino do sul, né? Miqueias profetizou para os dois reinos, Israel e Judá, sendo sua mensagem destinada primeiramente às respectivas capitais, Samaria e Jerusalém. Então, Judá, reino do sul, Israel ou Efraim, reino do norte, capital do reino do sul era Jerusalém e a capital do reino do norte era Samaria. Na Bíblia, a utilização das capitais muitas vezes representam as nações. Desse modo, em muitas ocasiões, Damasco representa a Síria, Nínive a Assíria, Samaria e Israel, Jerusalém e Judá. Né? Então, muitas das vezes, as capitais dos seus países eram usados na Bíblia para representarem a totalidade do seu país. O livro é formado por uma coleção de profecias concisas. São estes 7 capítulos dispostos em 3 partes principais, que começam com a mesma fraseologia. Entre aspas, qual é a fraseologia? Ouvi. O verbo no imperativo demonstra a urgência da mensagem. A expressão ouvir envolve tanto a questão do escutar com atenção, quanto destaca a importância de obedecer ao que se está sendo escutado. Então, a importância, né? E a gente vai notar que as 3 divisões do livro vão começar então com a palavra ouvir. E eu me lembro, quando eu falo na palavra ouvir, das 7 cartas de Apocalipse, a saber, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, Tiatira e Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E todas as 7 cartas, elas terminam com a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, a gente deve escutar com atenção. Só escutar? Claro que não. Praticar com zelo aquilo que se ouviu. E está aí então o resumo prático, claro, e objetivo do tópico 2. Vamos então avançando ao tópico 2 da lição. Está aí o resumo do tópico 1. Vamos avançando ao tópico 2. Tópico 2, denúncias e exortações. O tópico 2 ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, corrupção e materialismo. Os israelitas foram envenenados pela ambição, pelo luxo e pelo materialismo, a ponto de ignorarem os valores morais e espirituais. Os ruralistas mudavam para essas cidades em busca de melhores condições de vida. Ao chegarem, eram explorados por uma nova classe de ricos inescrupulosos. Com o tempo, perdiam tudo. Quando não sobrava mais nada, se vendiam como escravos. Existiam leis estabelecidas por Deus que protegiam os pobres. A terra era do Senhor. Então, qual era o contexto? O contexto era que as pessoas mais abornadas, as pessoas mais ricas, com uma condição mais elevada, elas então
de uma forma inescrupulosa, exploravam as pessoas mais simples. Isso não é bom aos olhos do Senhor, pelo contrário, isso é mal aos olhos do Senhor. As pessoas ricas explorarem as pobres. Irmão, deixa eu abrir um parêntese para dizer que o dinheiro, ele não é a raiz de todos os males, muito pelo contrário. Dinheiro é bom. E qual é o problema? O problema é o amor ao dinheiro. E a gente tem base bíblica para isso? Claro que tem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que o texto está dizendo não é que o dinheiro é ruim. O texto está dizendo que a gente viver para o dinheiro é ruim. O texto está dizendo que o dinheiro ser o senhor da nossa vida é ruim. Mas o crente possuir dinheiro, possuir riquezas, possuir bens, isso é glória, isso é uma bênção. Agora, eu não posso deixar o dinheiro, não posso deixar a riqueza me possuir, né? Não é pecado possuir riquezas, o pecado está em a riqueza possuir as pessoas. Da metade para o final diz assim: chamava-se ano do jubileu aquele que vinha depois do 7º ano sabático. No 50º ano, os pobres tinham direito à herdade restaurada. Porém, essa lei estava sendo ignorada. Tudo era mancomunado com os juízes, os sacerdotes e profetas. As decisões do judiciário promoviam a injustiça e os profetas não denunciavam o esquema de corrupção porque estavam envolvidos nesse suborno cruel, né? Então a gente vai perceber que além dos grandes e os poderosos da terra no tempo de Miqueias estarem corrompendo a lei de Deus, não era diferente com os sacerdotes e profetas, que naquele tempo também estavam seduzidos pelas riquezas, né? Mas eu glorifico a Deus que, independente de como esteja a situação lá fora, de como esteja o andar da carruagem do mundo, eu espero na promessa. E que promessa é essa? Está em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, que diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós aguardamos, irmão, irmã, novo céu, nova terra, aonde habita a justiça. Vamos ao subtópico 2. Injustiça social. Os homens planejavam o mal contra o próximo, cobiçando campos e praticando a violência. Miqueias declarou que os exploradores sofreriam o juízo. Em vez de andarem com a cabeça erguida, seriam levados para o cativeiro com o pescoço amarrado. E por que isso, irmão? Porque Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia vai falar em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então o que eles estavam fazendo não agradava a Deus, e eles receberiam a sua paga por isso que eles estavam fazendo. Glória a Deus. A mesma violência que praticaram se voltaria contra eles, pois eles perderiam tudo o que conquistaram desonestamente, né? A regra de ouro, né, que Jesus ensinou, né? Eu sempre digo, é uma das regras, uma das regras douradas, uma das regras de ouro do Evangelho. O que é, irmão? Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, né? Fazei vós também, né? Então aquilo que eu quero que seja feito para mim, pelo meu próximo, eu devo também fazer ao meu próximo. Oh, glória! Da metade para o final diz assim, ó: a cidade de Jerusalém estava sendo edificada com os tijolos da violência, o cimento da injustiça.
Por causa dos pecados dos líderes e sacerdotes, a cidade seria destruída. Deus não tolera a injustiça e o mesmo deve ser aplicado ao cristão. Um cristão que se omite diante das injustiças torna-se insosso e sem valor, né? Isso é o pecado da omissão, né? Mas, irmão, existe pecado de omissão na Bíblia? Claro que existe. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, o pecado da omissão, né? Eu sei fazer o bem, eu sei realizar o que é certo, mas eu não faço. Eu estou cometendo o pecado da omissão. Subtópico 3 do tópico 2. Obediência de coração. A despeito de tantos pecados e injustiças, os homens apresentavam-se como religiosos. Os cultos e sacrifícios permaneciam respaldados pela lei. Os profetas e sacerdotes continuavam exercendo suas funções, porém eles eram corruptos, né? E além de corruptos, eles também eram corruptores, né? Além de defraudar, eles então motivavam, instigavam, ensinavam os outros a defraudarem também. O que Deus exige do seu povo era a obediência de coração. A evidência de uma religião sincera é a obediência de coração a Deus. A melhor medida de uma vida espiritual autêntica não são os sacrifícios, não são os discursos, não são os cultos empolgantes, não são as lágrimas, mas a obediência de coração, né? E eu me lembro do texto de Isaías, quando a gente fala obediência de coração e não apenas com os lábios. Isaías 29:13 vai dizer: porque o Senhor disse, pois esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens. Olha que coisa triste, que coisa trágica. É um povo, é uma pessoa, é uma comunidade, é uma igreja, é um servo, uma serva de Deus, que honra a Deus com os seus lábios, mas o seu coração, as suas atitudes o levam para longe, para distante da presença de Deus, né? Coisa trágica é isso na vida de uma pessoa, na vida de um servo ou de uma serva de Deus. Glória a Deus. Está aí o resumo prático, claro, e objetivo do tópico 2, cumprindo então também o objetivo do segundo tópico, que é conscientizar, né, sobre os perigos do formalismo religioso. E o que é o formalismo? É como falamos, é uma maneira formal de servir a Deus, adorar a Deus, que é apenas com os lábios, com a boca, com palavras, mas não com atitudes, com mudança de vida, com mudança de caráter, com o fruto do novo nascimento, né? Então está aí. Tópico 3. Juízos e promessas. O tópico 3, ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o juízo divino. Os pecados de Israel e Judá fizeram Deus sair do seu lugar santíssimo para instaurar um tribunal e trazer juízo sobre a terra. De acordo com Miqueias, a locomoção de Deus não era motivada por um passeio comum. Ele saía de sua augusta habitação para marchar em direção à guerra. A batalha era contra os pecados em Jerusalém e Samaria, né? Então Deus agora ele tinha saído da sua santa habitação para vir contra o povo de Judá e o povo de Israel. E isso é assustador,
Por quê? Porque isso está em consonância com Romanos, capítulo 8, verso 31, que diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, irmão, mas Deus não era a favor do povo, Deus era contra. Exatamente. Se o texto diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O inverso também é verdadeiro. E qual é o inverso? Se Deus é contra nós, quem será por nós? E Deus era contra Israel, e Deus era contra Jerusalém, Deus era contra a tribo do sul, Deus era contra a tribo do norte. E quem seria a favor deles? Ninguém, ninguém. Então, se Deus é por nós, irmão, ninguém é contra nós. Mas se Deus for contra nós, ninguém será a nosso favor. Glória a Deus. Continuando. O quadro apresentado era de completa destruição. Jerusalém sofreria o cativeiro babilônico como forma de purificação. O povo de Deus estava no banco dos réus e seria julgado pelo Criador. Nossos pecados jamais ficarão impunes diante de Deus. Prestaremos contas de nossos atos, né? Seja o bem que a gente pratica, seja o mal que a gente pratica, a gente há de prestar conta diante de Deus de todas as nossas ações. E aonde está isso, irmão, na Bíblia? Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou seja o bem, ou seja mal. Então todos haveremos de prestar contas diante do Cordeiro glorificado de Deus. No finalzinho, para concluirmos, lembremos-nos que Ele esquadrinha os nossos corações, né? E Ele esquadrinha pelo quê, irmão? Pela palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, né? E penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Glória a Deus, aleluia! Subtópico 2. O Messias prometido. O Messias prometido. Da metade para o final diz assim: das cinzas da destruição, resultado da injustiça social e pecado cometido contra Deus pelo povo, surgiria em Jerusalém um grande cetro de adoração, ou melhor dizendo, um grande centro de adoração. Porém, antes da exaltação, Judá seria humilhada e sofreria com o cativeiro babilônico, né? Que aconteceu, né? E aconteceu em 3 levas. A primeira leva em 605 a.C., 597, 586, né? 3 levas, eles foram levados ao cativeiro e ficaram lá por 70 anos, né? E ao final dos 70 anos, Deus usou, né? Então, de misericórdia para com o povo, e o povo agora sai da Babilônia e regressa, né, a Israel. A vinda de Cristo iluminou o mundo com a verdadeira glória de Deus. Fomos alcançados pelo Cristo profetizado por Miqueias, né? Então a glória e a vinda de Cristo iluminaram o mundo. E João, né, no seu Evangelho, capítulo 1, a partir do verso 3, vai dizer: todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Por Cristo. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Oh glória! Cristo é a luz, né? Ele é a glória excelsa do Pai, né? Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, né? Subtópico 3, último subtópico da lição: o verdadeiro
cristianismo. Miqueias finalizou seu livro com um jogo de palavras, um trocadilho com o significado do seu próprio nome. Entre aspas, quem é, ó Deus, semelhante a ti? Ele louva ao Senhor pelo seu caráter. Ninguém pode ser comparado a Deus, que é o único soberano. A ira divina tem prazo de validade. O Senhor está sempre pronto a perdoar o transgressor, pois seu prazer está na aplicação da benevolência. A exibição do poder do Senhor transforma as pessoas. O perdão de Deus é para sempre e livra o ofensor da culpa, né? E o nosso Deus é longânimo com o pecador. E eu me lembro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, onde diz, Jesus vai dizer assim, ó, e dei-lhes tempo para que se arrependam. Ou seja, Deus sempre dá tempo. Claro que o tempo de Deus não é infinito. Há um tempo que acaba a paciência de Deus, mas Deus sempre vai dar tempo para a pessoa reconhecer os seus erros, os seus pecados, os seus maus caminhos, se arrepender, confessar e voltar aos caminhos do Senhor. Para concluirmos a lição de número 7, para Miqueias, o verdadeiro cristianismo manifesta-se na prática de 3 preceitos. Primeiro, praticar a justiça. Segundo, amar a beneficência. E terceiro, andar humildemente perante Deus, né? Olha quão importante são essas coisas, né? Então nós acabamos de cumprir o terceiro objetivo, que era definir as evidências de um cristianismo autêntico, né? E como é que é um cristianismo autêntico? É alguém que pratica a justiça, é alguém que ama a beneficência, é alguém que anda em humildade perante Deus. E eu quero encerrar essa lição com o texto de Salmos, capítulo 1, versículo 1, que diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, se eu não andar segundo o conselho do ímpio, se eu não me deter no caminho do pecador, e se eu não me assentar na roda do escarnecedor, como serei? Você será alguém que pratica a justiça, que ama a beneficência e que anda em humildade diante de Deus. Glória a Deus. E está aí então o resumo prático, claro e objetivo da lição de número 7 na classe dos jovens. E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude aqui no nosso canal. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. E se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero te dizer que semanalmente eu ministro aqui no meu canal a lição dos adultos e a lição dos jovens. Está tudo agrupado em playlist aqui no meu canal para facilitar a tua busca, a tua procura, a tua pesquisa pela aula que você ainda não assistiu. E se você não assistiu alguma, eu te aconselho a assistir, porque todas as aulas vão uma linkando na outra e todas vão formando o objetivo geral do trimestre. Então, muito importante que você assista todas as videoaulas. Eu também quero destacar que logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem os meus contatos, tanto de e-mail quanto WhatsApp, e alguns links. Tem aqui o link do meu Instagram, do meu Facebook, o link dos grupos do Telegram, do EBD, do Apocalipse Descomplicado. Clica nos links, tu será redirecionado até o link que tu clicou. Me segue no Instagram, entra nos grupos do Telegram e ali você terá acesso a material bíblico e teológico de forma prática, rápida e gratuita. Querido irmão, irmã, amigo e amiga, o desejo do meu coração é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe teu ministério, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos, e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.